Presidente Jair Bolsonaro defende a revisão de política de preços para conter alta dos combustíveis. E você vai ver também. Terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia termina com pequeno avanço sobre os corredores humanitários. Mais de 5.000 manifestantes foram detidos na Rússia por protestos contra a guerra na Ucrânia. Mercado brasileiro projeta a inflação de 5,65% para este ano. Rio de Janeiro retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. E ainda, alguns jovens brasileiros fazem o caminho inverso dos refugiados na Ucrânia e se oferecem como voluntários para participar do combate contra a Rússia. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Rússia e Ucrânia voltaram a negociar no intuito de colocar um fim na invasão russa à Ucrânia. A terceira rodada aconteceu nesta segunda-feira na fronteira entre Belarus e Polônia. O porta-voz da delegação ucraniana disse que há uma pequena e positiva melhora na organização dos corredores humanitários. Já o representante russo afirmou que ainda é cedo para falar em avanços positivos após a terceira rodada de negociações e que não há garantias de que o próximo encontro trará um resultado final. A terceira rodada de negociações russo-ucranianas, realizada nesta segunda-feira em Belarus, com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia, não esteve à altura das expectativas de Moscou. Foi o que afirmou o representante russo Vladimir Medinsky. Para ser honesto, nossas expectativas de negociações não foram cumpridas. Esperamos que da próxima vez possamos dar um passo mais significativo. Já a Ucrânia avaliou que a terceira rodada de negociações trouxe algum progresso na abertura de corredores humanitários. Recebemos alguns resultados positivos em termos de logística dos corredores humanitários. Eles serão alterados e receberemos uma assistência mais eficaz às pessoas que sofrem atualmente com a agressão da Federação Russa. No que diz respeito à via política-chave, que inclui o cessar-fogo, a reconciliação e o fim das hostilidades, continuarão as consultas intensivas. Até a data, não há resultados que melhorem significativamente a situação. O presidente russo, Vladimir Putin, estabeleceu como condição prévia a aceitação pela Ucrânia de todas as demandas de Moscou, especialmente a desmilitarização da Ucrânia e um status neutro para o país. A ofensiva russa, iniciada em 24 de fevereiro, provocou a fuga de mais de 1,7 milhão de pessoas da Ucrânia e um número ainda maior de habitantes estão deslocados dentro do país ou bloqueados em cidades bombardeadas pela Rússia. O exército russo anunciou na manhã desta segunda-feira a suspensão temporária dos ataques em algumas regiões com fins humanitários e a abertura de corredores humanitários para retirar os civis de Kiev, Kharkiv, do porto cercado de Mariupol e das localidades de Sumy, perto da fronteira com a Rússia. Mas metade dos corredores segue em direção à Rússia e Belarus, e o governo ucraniano rejeitou a proposta. O presidente francês Emmanuel Macron denunciou nesta segunda-feira o que qualificou de cinismo moral e político do colega Vladimir Putin por propor corredores humanitários para levar à Rússia. E a situação na Ucrânia continua grave e o total de pessoas que fugiram na invasão russa já passa de 1.700.000. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados advertiu neste fim de semana que a crise de refugiados da Ucrânia é a que mais cresce desde a Segunda Guerra Mundial. A Acnur continua estimando que o conflito poderá causar um êxodo de até 4 milhões de ucranianos, o equivalente a quase 1/10 da população do país. Os números incluem o território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas não a península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, e nem as duas áreas controladas pelos separatistas pró-russos no leste do país. As autoridades esperam um fluxo ainda mais intenso de refugiados nos próximos dias, já que o exército russo parece concentrar seus ataques nas grandes cidades ucranianas. O fluxo de refugiados é o pior que a Europa experimentou desde a Segunda Guerra Mundial.
Um conflito que fez entre 11 milhões e 20 milhões de pessoas fugirem de seu país. A Polônia é o principal país de recepção para os refugiados. Segundo a Guarda de Fronteira, desde 24 de fevereiro, dia do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, mais de 922 mil pessoas que fugiram do conflito entraram no território polonês. Também há muitas pessoas chegando a países fronteiriços, como Hungria, Eslováquia, Moldávia e Romênia, além dos que optam por nações mais distantes, como Alemanha e França. E decolou hoje o avião da FAB com destino a Varsóvia com 16 tripulantes. A aeronave saiu de Brasília e o retorno está previsto para quinta-feira. A aeronave KC-390, com capacidade para 72 passageiros, fará escalas em Recife, Cabo Verde e Lisboa. O ministro das Relações Exteriores, que está em Portugal, Carlos França, informou que vai para a Polônia acompanhar o resgate dos brasileiros. No avião também tem alimentos, água e medicamentos, todos provenientes de doações. E mais de 5 mil manifestantes foram detidos na Rússia por protestos contra a guerra na Ucrânia. Segundo uma ONG, pessoas que protestaram sem autorização contra a intervenção militar no Kremlin foram detidas em 69 cidades russas. O número de detenções em apenas um dia não tem precedentes e supera o de manifestantes presos nos protestos do início de 2021 contra a detenção do líder opositor Alexei Navalny. Recentemente, Navalny convocou da prisão a população a protestar todos os dias para pedir a paz na Ucrânia. Quase 2.300 pessoas foram detidas em Moscou no domingo e mais de 1.250 em São Petersburgo. Vários ativistas publicaram imagens nas redes sociais que mostram detenções brutais com agressões. Para silenciar as críticas, as autoridades russas aprovaram uma nova lei na sexta-feira que reprime informações falsas sobre as atividades do exército russo na Ucrânia. De acordo com o texto, as penas variam de multa a 15 anos de prisão. As pessoas que protestam ou convocam protestos contra a presença militar na Ucrânia estão sistematicamente expostas a multas. Em caso de reincidência, os manifestantes podem ser condenados a penas de prisão. A OVD Info é uma ONG que atua na proteção dos direitos humanos e que visa combater a perseguição política. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje em entrevista que a política de preços da Petrobras deve ser revista. O chefe do executivo contou que vai se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para buscar uma alternativa à escalada dos valores. Atualmente, a estatal segue o preço de paridade de importação para evitar prejuízos, considerando indicadores como o valor do barril do petróleo e o dólar. Bolsonaro considerou o aumento do valor do produto no mercado internacional como algo anormal e atípico e afirmou ainda que isso não pode continuar acontecendo. Ele completou dizendo que a população não aguenta essa alta de preços aqui no Brasil. E em meio à disparada do preço do petróleo, o Senado Federal deve retomar a discussão dos projetos sobre combustíveis. As propostas que tiveram votação adiadas 2 vezes estão na pauta desta semana. Depois de 2 adiamentos, os 2 projetos que propõem alternativas para frear a alta no preço dos combustíveis devem ser votados na quarta-feira no Senado. Em uma rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a votação das propostas em razão do progressivo aumento nos preços do barril de petróleo. Na semana passada, o petróleo do tipo Brent, negociado em Londres, acumulou alta de 20,60% e chegou a quase $120 por barril, o maior patamar desde maio de 2014. A disparada se dá em meio à escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande produtor de petróleo e vem sofrendo uma série de sanções econômicas. Essas retaliações têm estrangulado a economia russa, afetando a logística e prejudicando o escoamento de diversas mercadorias. Um dos projetos em discussão no Senado trata da tributação estadual sobre os combustíveis. A proposta é que a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, passe a ser feita em uma única fase da cadeia de produção e que todos os estados tenham alíquotas uniformes. A medida afeta diesel, biodiesel, gasolina, etanol, gás de cozinha e gás natural e sofre resistência entre governadores e secretários de Fazenda Estadual.
O outro texto prevê a criação de uma espécie de conta com recursos usados para amortecer o efeito da variação do petróleo no mercado internacional nos preços dos combustíveis no Brasil. Essa conta seria alimentada por diferentes fontes de receitas federais, como parte do lucro pagos das ações da Petrobras à União. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou estável nesta segunda-feira, em dia de forte alta nos preços internacionais do petróleo. A moeda norte-americana encerrou o dia estável, cotada a R$ 5,078 na venda. E o mercado financeiro aumentou novamente a previsão de inflação para este ano. Pela projeção do Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve fechar 2022 em 5,65%. É a 8ª vez consecutiva que o mercado projeta uma elevação no indicador. Há uma semana, a projeção do mercado era de que a inflação para 2022 ficasse em 5,6%. Em fevereiro, o Comitê de Política Monetária, Copom, divulgou projeções acima da meta da inflação. Na ocasião, a Selic subiu de 9,25% para 10,75% ao ano. Nesta semana, o Focus elevou a previsão do Produto Interno Bruto para 0,42%. A elevação ocorre após a divulgação do PIB de 2021, que foi de 4,6%. A expectativa do mercado para a cotação do dólar em 2022 ficou em R$ 5,40, uma redução em relação ao projetado na semana passada, quando o mercado previa um câmbio de R$ 5,50. As autoridades russas estabeleceram uma lista de países hostis a Moscou e o Brasil ficou de fora. A moeda russa perdeu 45% do seu valor desde janeiro. Os cidadãos e empresas dos países listados poderão pagar suas dívidas em rublos. O governo russo tenta contra-atacar as sanções impostas pelas nações ocidentais por causa da invasão à Ucrânia. A lista, da qual o Brasil ficou de fora, foi elaborada após um decreto presidencial que se refere a um procedimento provisório e inclui a União Europeia, a Austrália, Estados Unidos, Canadá, Suíça, entre outros. O devedor deve solicitar a um banco russo que crie uma conta especial em rublos em nome do credor estrangeiro e lhe envie um pagamento em moeda russa pelo valor devido pela taxa de câmbio do dia em questão, conforme indicado pelo Banco Central. Esta medida será aplicada a pagamentos superiores a 10 milhões de rublos por mês. A iniciativa é uma das primeiras respostas às sanções sem precedentes impostas à Rússia por vários países estrangeiros após sua intervenção militar na Ucrânia. As sanções causaram a desvalorização histórica do rublo e são acompanhadas pelo congelamento de parte dos fundos das autoridades no exterior, o que impede o Banco Central de sustentar a moeda russa. A moeda russa era negociada na manhã desta segunda-feira a 137,70 rublos por dólar. E você vai ver ainda nesta edição, o Rio de Janeiro retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. E ainda, alguns jovens brasileiros fazem o caminho inverso dos refugiados na Ucrânia e se oferecem como voluntários para participar do combate contra a Rússia. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Mais 1.600.000 doses pediátricas contra a Covid-19 da Pfizer chegaram hoje ao Brasil. O Ministério da Saúde informou que as vacinas desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, e serão enviadas aos estados e ao Distrito Federal nos próximos dias. Até agora, a pasta já distribuiu mais de 20 milhões de doses de vacinas pediátricas para todo o país. Deste total, mais de 7.700.000 já foram aplicadas na população de 5 a 11 anos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira a Operação Stop Loss contra aqueles que aplicavam golpes através dos famosos empréstimos consignados. Logo cedo, os policiais da 76ª Delegacia de Niterói saíram destinados a cumprir 7 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão. Eles prenderam os chefes da quadrilha, Paulo Roberto Rodrigues e o filho, Rodrigo dos Santos Venerando. Segundo as investigações, as empresas usadas no golpe eram a Destaque Soluções Financeiras, a Redcred e a Imperial Gestão de Finanças, que foi aberta no nome de uma senhora de 80 anos e os principais alvos do golpe eram servidores públicos, que já totalizou 100 vítimas. A operação foi nomeada de Stop Loss, uma referência a um termo do mercado financeiro para interromper as perdas. 5 pessoas já foram presas e vão responder por estelionato e associação criminosa. E a Prefeitura do Rio libera os cariocas do uso obrigatório das máscaras contra a Covid-19. O prefeito Eduardo Paes acatou a determinação do Comitê Científico liberando o uso dessas máscaras. Segundo o comitê, a taxa de contaminados é menor que 5%, o que indica o controle do vírus, e a taxa de positividade de 3,9%. E o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, ressaltou, no entanto, que a exigência do passaporte vacinal continua mantida, pelo menos até o fim de março. Os locais que exigem o passaporte são lanchonetes, restaurantes, casas de espetáculo, pousadas e aluguel por temporada, salões de beleza, academias de ginástica, clubes e vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, circos, museus, parques de diversões e conferências. O decreto com a medida foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira. O Rio é a primeira capital do país a fazer esta liberação. Eu fico por aqui. Obrigada, Anderson, pelas informações. Os contribuintes do Imposto de Renda 2022 relataram dificuldades para fazer a declaração hoje. A Receita informou por meio de nota que a instabilidade ocorreu pelo excesso de tráfego no portal e aplicativo por causa do alto volume de acessos. De hoje até o dia 29 de abril, os declarantes poderão preencher o formulário no site. As pessoas com contas gov.br nos níveis prata e ouro terão acesso à declaração pré-preenchida, antes restrita apenas a quem tinha certificado digital. Também será possível pagar o imposto de renda e receber a restituição via Pix, desde que a chave do contribuinte seja o CPF. A Receita espera receber mais de 34 milhões de declarações. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, será empossado amanhã como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado já atua na corte como membro substituto, mas agora terá uma cadeira de titular. Essa é mais uma das mudanças realizadas no plenário do TSE. Devido à pandemia, a posse do ministro será realizada sem a presença de convidados. O atual presidente do TSE é o ministro Edson Fachin, que substituiu em fevereiro Luiz Roberto Barroso, e Alexandre de Moraes assumiu como vice. Em agosto deste ano, Moraes assumirá o comando da corte para conduzir as eleições gerais de 2022. Lewandowski ocupará a cadeira deixada por Barroso. Cada ministro do Supremo tem um mandato de 2 anos no TSE. Os cargos de presidente e vice-presidente são ocupados por meio de revezamento. O ministro Lewandowski atuará como membro efetivo da Corte Eleitoral pela 2ª vez. Em 2010, ele foi o responsável por conduzir as eleições gerais. Enquanto milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia para fugir da guerra, alguns brasileiros fazem o caminho inverso. São jovens que se ofereceram como voluntários para participar do combate contra a Rússia. Eles chegam a pagar R$7 mil para viajar e dizem que estão até dispostos a morrer no conflito. Esse brasileiro está no lugar mais perigoso do mundo atualmente, Kiev, a capital da Ucrânia. E ele não foi por causa de trabalho e nem tem parentes por lá. Foi para a guerra por vontade própria. Ajudando os civis, na verdade, tá? Tem muita gente aqui realmente tentando buscar abrigo. O alarme está soando aqui e a gente está, nesse momento aqui, fazendo esse trabalho de ajudar, inclusive, a evacuar os civis daqui.
Esse homem é um dos muitos voluntários estrangeiros que se ofereceram para lutar ao lado dos ucranianos na guerra contra a Rússia. O governo da Ucrânia, inclusive, lançou uma campanha para incentivar que pessoas de outras nacionalidades reforcem as tropas do país. O grupo recebeu o nome de Legião Internacional de Defesa do Território. Esse site recebe as inscrições de interessados de todo o mundo. Mais de 20 mil estrangeiros de vários países teriam se oferecido. A Embaixada da Ucrânia no Brasil informou ter sido procurada por mais de 100 jovens. Esse vídeo mostra alguns deles. Sou voluntário para a guerra na Ucrânia contra a Rússia. E sou voluntário para a guerra da Ucrânia. Estou como voluntário, quero ir como apoio de resgate. Mais um voluntário a se juntar à Força Estrangeira de Libertação da Ucrânia, assim como os demais do grupo aí. Nesse outro vídeo, feito pelo brasileiro que já está na Ucrânia, ele conta um pouco de como é a rotina dos voluntários. Bom, a gente está fazendo um trabalho aqui, não é verdade? Mas um trabalho de policiar mesmo. Alguns locais aqui, alguns bairros, né? Porque de vez em quando tem alguns pequenos distúrbios e a gente está dando, na verdade, um auxílio para a polícia, né? Somos uma pequena força auxiliar da polícia. E a gente informa qualquer tipo de atividade também suspeita às forças armadas do país, né? Bastante, além de tudo, escoltar também civis, né, para abrigos. Para ser aceito como voluntário é preciso ter algum tipo de treinamento ou experiência militar. A Embaixada da Ucrânia no Brasil não confirmou se haverá pagamento para os combatentes, mas é certo que eles terão que custear as despesas de viagem. E uma passagem aérea do Brasil para o leste europeu custa em média R$7 mil. Mesmo assim, tem gente que está disposta a fazer esse investimento para lutar. Essa empresária de São Paulo resolveu fazer um grupo para buscar ajuda financeira e tirar passaportes para os candidatos a voluntários. Ela disse que já reuniu 159 interessados, a maioria ex-militares. Eu entendo que talvez para muitas pessoas não faz sentido. Eu sou militar, você quer combater a guerra e tal, mas a pessoa nasceu com a vontade de ser militar. É a profissão dele. É isso que ele quer para a vida dele. O Fábio é um desses candidatos. Ele tem 43 anos e trabalhou durante muito tempo com segurança privada. Acredita que pode ajudar o exército ucraniano. Os parentes não concordam comigo, com a minha ideia. Chamam falam diversas coisas que não vêm ao caso agora, né? A respeito da minha vontade de ir lá lutar. E nem as notícias e imagens aterrorizantes que chegam da Ucrânia fazem ele desistir. O Fábio afirma que, se for preciso, morrerá ao lado dos ucranianos. O meu próximo aqui, do meu lado, é o mesmo próximo que está lá precisando. Então, se for necessário perder a vida tentando ajudar o próximo lá que está precisando, eu estou disposto sim. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.